Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos de imediato ao movimento empresarial. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui. Como é que foi a semana? A semana foi boa, não dá para se queixar. A gente tem que agradecer ao invés de reclamar. Tá certo, é. É ou não é? É. E essa semana o Inter ganhou, né? No finalzinho do jogo. Então, no finalzinho ou depois do terminado do jogo? Boa, dá para se dizer, sob o ponto de vista futebolístico também. Tá certo. Bom, naturalmente que o Giovanni traz aqui sempre um tema importante, né, da questão que envolve os empresários, e não só o pequeno, não o grande e o pequeno empresário, mas todos os empresários, de modo geral, pequeno, aqueles que querem se tornar empresários também, né? Nós estamos vendo aí, né, Giovanni, depois da pandemia, com aquelas restrições que houve, fechamento de empresas, mais de 3.200.000 novas empresas surgiram no Brasil, no MEI, microempresa individual, não é isso? Então, também essas pessoas precisam ter esses conhecimentos. Tu está falando aqui hoje, o nosso tema hoje vai ser sobre a compensação em matéria tributária. O que é isso? Silvio Lopes, quando o sujeito paga espontaneamente um tributo e eventualmente esse pagamento foi maior do que o devido, esse contribuinte passa a deter um crédito perante a fiscalização tributária. Sim. Perfeito? O Código Tributário Nacional lá, que foi editado lá em 1966, ele já prevê a possibilidade de o sujeito pedir restituição da quantia, né? E a legislação infraconstitucional regulamenta, então, a possibilidade de, ao invés do sujeito pedir o dinheiro de volta, utilizar aquele crédito para abater no valor devido de períodos subsequentes, enfim, né, dos tributos, né? Isso aí o nome é compensação. O sujeito tem um crédito decorrente de um pagamento a maior e tem um débito. E o que o sujeito faz? Faz um encontro de contas, certo? Até o ano de 2001, né, tô me referindo à questão da compensação de tributos federais, né? Até o ano de 2001, o sujeito podia fazer a compensação, era permitido fazer a compensação, mas a compensação ela só podia se dar entre tributos de mesma espécie, né? O que isso quer dizer? Vamos imaginar que o sujeito pagou imposto de renda maior. Uhum. Ele poderia compensar o imposto de renda com a contribuição social sobre o lucro líquido? Até 2001, não poderia. O imposto de renda só poderia ser compensado com o imposto de renda. A COFINS só poderia ser compensado com a COFINS. A contribuição social sobre o lucro líquido com o mesmo tributo. A partir de 2002, com o advento da Lei 10.637, então possibilitou-se, né, que o contribuinte que tivesse o pagamento de um tributo a maior do que o devido pudesse compensar com tributos de espécie diferentes, né? Todavia, o legislador instituiu uma obrigação acessória para perfectibilizar esses tipos de compensações, né? Que o nome é Declaração de Compensação, que a Receita Federal, a sigla disso pela Receita Federal é DECOMP, né? Então, claro que o tributo que ele é pago, ele tem destinações constitucionais diferentes. Então, o imposto de renda ele é um imposto, a arrecadação vai para o Orçamento Geral da União e a Constituição Federal prevê que parte da destinação da arrecadação do imposto de renda é distribuído lá entre os demais entes da Federação sob determinado percentual, né? Diferentemente, por exemplo, da COFINS, né? A COFINS também é um tributo federal, mas é um tributo vinculado. Tributo vinculado à Seguridade Social. Então, o sujeito arrecada a COFINS, o recurso da COFINS ele é integralmente destinado à Seguridade Social. E ele não é, no caso, repartido com os outros entes da federação, né? Ele não vai para o Orçamento Geral da União a arrecadação da COFINS. Então, de forma a fazer compensações internas, o governo fazer compensações internas também, os acertos internos, se o sujeito paga mais o imposto de renda, ele compensa com a COFINS, ele teria que entregar mesmo, assim como ele tem que entregar essa declaração de compensação, para que internamente o governo faça esses sistemas de compensações internos para a organização nessa questão aí no tocante à parte da distribuição dessa arrecadação, não é? E da destinação dessa arrecadação. O problema, Silvio Lopes, é que no ano de 2015, acho que foi na época ainda que a presidente era Dilma Rousseff, foi editada uma lei que o número é 13.097, de 2015, lá no artigo 8º, previu o seguinte: o sujeito tem um crédito,
tem um crédito que ele julga ser legítimo. Ele faz a compensação e entrega a declaração de compensação, né? Lembrando que a declaração de compensação ela serve como confissão de dívida, né? Então, se a declaração de compensação não for homologada pela Fazenda, o valor dessa compensação não homologada ela é passível de cobrança, não é? Então, o sujeito faz o pedido da compensação através da transmissão dessa declaração e vamos imaginar que a declaração não seja homologada pela Receita Federal. O que essa lei passou a prever? Que além de ser cobrado pelo tributo, que foi informado na declaração de compensação, há ainda uma multa isolada de 50%, né? De tal modo, então, que de certa forma inibe até as pessoas de fazer a declaração de compensação. Porque se, por exemplo, bater na trave a declaração de compensação, com base nessa lei, o fisco estava aplicando uma multa isolada de 50% do tributo compensado. Então vamos imaginar que o sujeito compensa R$100 mil. A Receita Federal não homologa a compensação dos R$100 mil. E o prazo de homologação são 5 anos. Então, além do sujeito ter que pagar os R$100 mil que foi informado nessa decomp, ainda teria que pagar mais 50 mil reais. Então há um exagero nisso aí, não é? Então foi utilizada essa ferramenta para os fins de penalizar o contribuinte, né? Para algum deslize, uma armadilha para o contribuinte. Só podia ser no governo Dilma Rousseff, né? Foi no governo Dilma Rousseff. E então essa situação acabou indo para os tribunais e agora em março, dia 17 de março, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa matéria e através da ação direta de inconstitucionalidade número 4.905, o STF declarou inconstitucional essa lei, porque fere o direito de petição, não é? Então, sobre esse tema, né, se porventura o telespectador tiver tido contra si alguma autuação decorrente dessa multa dos 50%, pode ter sido parcelada, eventualmente até mesmo paga essa multa, né? Pode recorrer. Vai. Pode daqui a pouco entrar, né, na justiça para reaver essas quantias que foi pago indevidamente em função da decretação da inconstitucionalidade dessa norma. E é importante que tu traga isso, Giovanni. Aliás, não poderia esperar outra coisa de vocês, né? Partindo de vocês. Exatamente porque tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que nem sabe que existe essa lei que foi aprovada e que está beneficiando o camarada, o contribuinte. Então é importante sempre, eu digo aqui, quando tem advogado, casualmente tu é advogado e também contador, mas quando tem advogado aqui, ó, coisas que digam respeito à advocacia, contrate um advogado, consulte um advogado. Coisas que dizem respeito à questão de contabilidade, contratem um contador, que também é advogado, no caso do Giovanni. Porque eles têm esse conhecimento e pode ele encaminhar, daqui a pouco tá lá, tem em haver alguma grana na Receita, não sabe exatamente pela ignorância, no bom sentido, né, dessa lei. É verdade, isso aí. O planejamento tributário, né, agora mudando um pouquinho o foco, né, mas também falando sobre a área de tributação, o planejamento tributário nas empresas é de suma importância, né? Porque a nossa legislação tributária ela é tão complexa e o governo é o nosso maior sócio, né? Então, mesmo que a empresa esteja com prejuízo, o sócio não consegue distribuir para ele dividendo, mas o governo tem a parte dele garantida. Essa é assegurada, essa aí é sagrada, né? A tua parte tu pode deixar de receber, agora o governo tem que receber. E a tendência, infelizmente, com essa nova filosofia de governo, né? É que se aumente os impostos. Então, a gente tem que ficar muito cauteloso, com barba de molho, com essas proposituras aí, né? Muitas vezes vem com algum tipo de oferta de que vai fazer justiça fiscal, mas na grande verdade é para aumentar a tributação, que já está muito alta. São armadilhas que a gente sabe muito bem que eles são muito ágeis e hábeis em fazer, né? Em construir. Então tem que estar muito a par, muito ciente disso e, sobretudo, calcado e sustentado por alguém que conheça, como no caso do Giovanni D'Agostino, né, em seu escritório, conheça esses meandros, porque daqui a pouco, né, como eu digo, você pode cair numa fria, de repente você tem alguma coisa para receber e não sabe também, né? Isso aí, Um abraço, meu mestre. Até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço. Olá. Há nitidamente em andamento no país uma suspensão político-ideológica da ética, dos valores e da razão, em nome de um chamado niilismo destrutivo de toda a nação brasileira. A quem isso interessa? O que pretendem os ideólogos dessa monstruosa desconstrução da cultura, do sonho e da esperança de milhões de brasileiros ao longo de nossa história de se tornar uma grande nação, afinal?
Não sei por que lembrei agora do livro dos livros, que no versículo 50 de João 11 preconiza sabiamente: não percebeis que vos é melhor que morra um homem só e não pereça toda a nação? Pois é, há momentos na vida de uma nação, e a história confirma isso, que um câncer precisa ser logo extirpado antes que se torne ele e o corpo todo cancerizado e assim impossível de ser reconstituído. É o nosso caso, ou não. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de voltar ao tema na questão dos descontos consignados não contratados. O que ocorre? Muitas empresas, muitos bancos estão ainda fazendo essa atividade, que é os descontos nos nossos aposentados, nos nossos pensionistas, nos nossos servidores públicos, nas esferas municipal, estadual e federal. Mas o Judiciário está atento. Se você, porventura, caiu neste golpe, está sendo lesado com esses descontos não contratados, saiba que você pode procurar o Poder Judiciário. Lá será suspenso esses descontos, o valor que indevidamente lhe foi descontado será devolvido, corrigido e ainda você leva uma indenização por danos morais numa situação de caráter punitivo e pedagógico para que essas empresas não incorram neste deslize e nessas ilicitudes com o consumidor. Essa é a dica de hoje. Um dos assuntos que nós temos trazido aqui é a questão que envolve o mercado imobiliário. Em vários aspectos aqui, o mercado imobiliário é muito amplo. Inclusive, quero conversar também sobre isso com o plano diretor que está para ser votado na Câmara no segundo semestre deste ano. Mas agora eu quero conversar com o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença. Sobre a previdência privada voltada ao mercado imobiliário. Sempre tem novidades nessa área. Sim, Silvio. A previdência privada, Silvio, sempre a gente que organiza sucessões patrimoniais, holdings familiares, a gente que trabalha com esse mercado, a gente sempre se utilizou da previdência privada como um mecanismo de alavancar recursos que serão usados lá no futuro para organizar patrimonialmente a herança familiar, né? Então, o que é uma previdência privada? São contribuições que você faz ali mensalmente ou periodicamente, né? Existem 2 tipos de previdência, o VGBL e o PGBL, né? Em que você contribui para que num determinado momento da sua vida ou no momento do seu passamento, da sua morte, você saque este fundo previdenciário. Você também pode deixar um beneficiário instituído para esse fundo previdenciário. E olha só que interessante, Silvio, se você deixa um beneficiário instituído para esse fundo previdenciário, esse beneficiário saca este valor sem passar por inventário, sem ter as custas do inventário e sem pagar os tributos do inventário. Então, esse sempre foi um mecanismo muito utilizado por nós, advogados, que trabalhamos com sucessão patrimonial, com direito imobiliário. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo, né, que também é um forte mecanismo de alavancar a riqueza. Porque, por exemplo, né, numa previdência em que você tenha
longo período de contribuição, 10, 15 anos de contribuição, você reduz a carga tributária do seu imposto de renda sobre o ganho de capital para algo em torno de 15%. Comparado com os 27,5% que você pagaria na pessoa física, é uma grande redução. Além disso, existem fundos previdenciários em que você tem uma taxa de rendimento muito boa, melhor do que algumas aplicações financeiras. Então, a gente sempre utilizou muito desse recurso, né? Ele é um recurso ótimo para que você alavanque capital, tenha uma renda futura adequada ou saque um valor elevado no futuro. O que ocorre, Silvio? Durante muito tempo se discutiu se essa previdência privada tinha que ser partilhada entre os herdeiros, né? Uma vez que você institui um beneficiário, a discussão era de que, bom, se esta renda foi adquirida pelo casal, pelo grupo familiar durante ao longo da sua vida, quando chegasse ao final, tivesse o evento morte, você teria que partilhar esta previdência. E, portanto, ela entraria no inventário, pagaria os tributos, etc, etc. E a discussão era a seguinte, olha, esse recurso foi alavancado pelo grupo familiar, então tem que ser dividido pelos herdeiros desse grupo familiar. Isso sempre gerou muitas demandas judiciais. Pois bem, agora, na semana passada, a decisão saiu essa semana, mas o julgamento, se eu não me engano, é da semana passada, saiu o primeiro julgado dizendo que, bom, se o beneficiário desta previdência privada é o cônjuge, o companheiro que sobreviveu, aquele que ficou vivo após o evento morte do seu outro companheiro, ele, sendo beneficiário, ele não vai mais sacar 100% deste fundo previdenciário. Ele vai sacar o seu quinhão hereditário, que seria 50%. Os outros 50% têm que ser partilhados entre os herdeiros, né? Essa sempre foi uma discussão muito forte dentro do grupo familiar, dos herdeiros, nas heranças, nos inventários, né? Me parece que passa a ser, então, um deslocamento, uma curva no entendimento jurisprudencial que passou a entender favoravelmente a nós que discutimos, né, a possibilidade ou não de este valor ser inventariado pelos herdeiros. Então, passará então os herdeiros a terem direito também a este fundo beneficiário, quando eles anteriormente não tinham esse direito se não fossem beneficiários do fundo. É uma decisão polêmica, né? É uma decisão muito recente, muito polêmica, que abre aí uma grande possibilidade de discussão a respeito dos fundos previdenciários, Silvio. Perfeito. Bom, doutor Bernardi, naturalmente que esse é um assunto importante, mas nós temos um outro assunto que é da sua área, que é o mercado imobiliário, que é a decisão da Câmara Municipal, que vai apreciar agora o plano diretor, né? Exatamente. Alguma novidade nessa? Porque, na verdade, o plano diretor, ele mexe com toda a organização urbana da cidade, enfim, e tem a ver com a nossa vida toda. Quer dizer, que aspectos serão mais, digamos assim, ressaltados nessa nova apreciação do plano diretor? Bem, na verdade, o que está ocorrendo agora é o retorno das temáticas, das reuniões temáticas. Nós vamos ter reuniões temáticas, se eu não me engano, são 7 grandes temas, né? Mobilidade urbana, todos aqueles temas que envolvem ali o plano diretor de Porto Alegre, para que em setembro e em outubro a gente tenha as plenárias, que são então com a participação da comunidade, né? As temáticas são a participação nos grupos temáticos envolvidos em cada uma dessas questões. Essas reuniões temáticas sugerem melhorias, sugerem alterações que são apreciadas nas plenárias, né? Porto Alegre vem evoluindo muito no seu plano diretor, né? Mas vem evoluindo de forma não concentrada numa única legislação. Então a gente tem legislações voltadas para o 4º distrito, a gente tem legislações voltadas para o centro histórico, através de projetos de leis do executivo. A ideia, então, do município é concentrar essas alterações legislativas dentro da lei que comanda o plano diretor do município, que é o nosso plano diretor. Então, é muito importante a participação das pessoas nas temáticas, é muito importante a sugestão de temas para serem debatidos, melhorias. As empresas que atuam nesse segmento, elas se mobilizam para levar representantes para essas temáticas, para que as pautas que queiram ser colocadas sejam lá discutidas, e depois disso há as plenárias em que se discute essas
melhorias, essas indicações, e são submetidas ao Legislativo Municipal para aprovação da nova lei do plano diretor. A ideia é que a gente tenha, no ano que vem, um plano diretor novo para Porto Alegre, né? Acho que a gente tem ainda algumas melhorias a fazer, Silvio. A zona sul de Porto Alegre, né? O entorno da entrada da cidade, né? Então nós temos toda aquela problemática ali do estádio do Grêmio, ali do Humaitá, daquela região ali. Nós temos o bairro Medianeira, que recentemente nós tivemos ali desapropriações voltadas para a questão urbana e viária, né? Então Porto Alegre ainda tem muito o que crescer. Mas Porto Alegre está evoluindo muito no seu plano diretor. Eu acho que a gente teve neste município, dessa legislatura, diversos decretos legislativos, diversos projetos de lei do município que melhoraram muito o plano diretor de Porto Alegre. Duas questões. Aquele edifício lá que está no centro, que foi lá, não sei como é que chama lá, que agora parece que foi liberada a implosão dele, né? O judiciário determinou, inclusive, né? Foi feita uma análise da viabilidade de se manter aquele prédio, né? O chamado esqueletão do centro, né? A antiga galeria, esqueci o nome, mas enfim... Era um prédio interessante porque você tinha o térreo ocupado por pequenas lojas, né, e o resto um monstro. Né? Então esse prédio ele deverá ser implodido, né? Me parece, pelo que eu ouvi dizer, que haverá a possibilidade de uma PPP para quem bancar essa explosão ter acesso ao terreno, mas não há nada definido ainda, né? Esse prédio, a bem da verdade, ele ainda é privado. Existem 50 e poucos donos ainda deste imóvel. O município precisa se apropriar. Há uma dívida enorme de IPTU né, com relação a esse imóvel. E não me parece que os proprietários vão investir dinheiro para implodir esse prédio. Na verdade, ele não vai ser nem implodido. Vou corrigir aqui. Ele vai ser desmontado. Essa mesma perícia que foi realizada determinou que não é possível fazer a implosão sem risco aos prédios vizinhos. Então ele vai ser demolido, o que é muito mais caro, Silvio, é realmente muito mais caro. Né? Muito mais demorado, né? E muito mais demorado. Né? Até por isso que é caro, vai demorar muito. Né? E não me parece que o município vai ter recursos para isso. Né? Essa foi uma decisão do Tribunal de Justiça na análise ali da viabilidade de manutenção daquele prédio, que realmente não teria como. Você falou aí na Zona Sul, nós tivemos aí a semana passada, né, a inauguração do Pontal aqui do... Quarta-feira. É quarta-feira passada. Então, realmente aquilo ali trouxe um novo atrativo para a região, né? Mas tem muitas coisas novas aqui também nas mediações, né? Aquela própria região ali, entre o Yacht Clube Guaíba e o Pontal, será toda revitalizada e toda revitalizada pela Multiplan, a mesma empresa ali que tem o shopping em parceria com a SVP. Então, nós teremos ali muito parecido com o que nós temos aqui no norte aqui da Avenida Guaíba, aqui na área nova, aqui próximo da gente aqui, a Beira-Rio. A Beira-Rio aqui. Né? Então seria a continuidade então, desse projeto, concluindo então desde o gasômetro até o Yacht Clube Guaíba. A ideia, né, se você observar uma das plenárias do plano diretor, é depois então passando ali aqueles clubes que nós temos ali, o Yacht Clube Guaíba, o Sava Clube, etc., é fazer aquela parte que fica voltada para o Guaíba até o final de Ipanema, a mesma revitalização. Ipanema já teve uma revitalização no seu calçadão, está muito bonito, está muito bem iluminado, mas ainda não tem aqueles equipamentos públicos que foram colocados aqui, perto do gasômetro, né? Então a ideia da prefeitura é levar isso até lá, né? E o que é interessante nesse caso é que vai ser toda bancada por uma empresa privada, né? Como uma contrapartida ali daqueles investimentos que nós vamos ter ali, que é o Golden Lake, que são todos aqueles prédios que vão nascer ali ao lado do shopping aqui Multiplan. Interessante, né? E o Hipódromo do Cristal, né? O Hipódromo do Cristal é uma área assim ainda totalmente em aberto ali. Tem uma perspectiva de melhor utilização do Hipódromo do Cristal? Ele vai continuar sendo hipódromo? Todos esses imóveis que saíram ali eram de um terreno do antigo hipódromo. O próprio Barra Shopping, né? O próprio Barra Shopping, né? O hipódromo é uma instituição privada, né? Então, a bem da verdade, né, ainda que o hipódromo tenha recebido lá em 1956 essa área como uma dotação pública, ou seja, a área era pública e foi doada ao hipódromo, as negociações são privadas, né? Depende aí dos seus sócios decidirem se vão vender mais algum pedaço da sua área para que alguma instituição privada venha ali e construa.
Eu, particularmente, acho uma das áreas mais nobres de Porto Alegre hoje. Está se tornando cada vez melhor, né? O projeto da Multiplux, chamado Golden Lake, para aquela região ali, vai tornar um dos metros quadrados mais caros de Porto Alegre. Se você comparar hoje o custo de uma unidade nova ali com o custo de uma unidade nova lá na Bela Vista, lá no Parque Germânia, eles estão muito parecidos. Né? Quando o custo do metro quadrado aqui nesta zona era muito mais barato. Então, quando você tem investimento, quando você traz novos investimentos imobiliários, você faz a economia crescer para aquela região. Né? Então, eu acho que a área do hipódromo é hoje um diamante dentro da perspectiva imobiliária de Porto Alegre. Há muito tempo, e ficou muito na tradição, isso se chamava digamos assim, uma construção desabitada como essa lá do centro da cidade e tal, né? Esse esqueletão lá chamava-se de elefantes brancos. Nós temos um elefante tricolor que fica na Azenha. Qual é o que espera daquele lugar onde era o Estádio Olímpico? Tá um rolo, né? Ontem eu fui fazer uma assembleia lá, ontem à noite. Né? Inclusive furei o pneu do meu carro lá. Né? Eu rasguei o pneu do carro entrando dentro daquela área ali. Era uma assembleia acerca do possível investidor ali, ontem à noite. O problema ali, Silvio, é legal. Né? Ou seja, a prefeitura apontou a possibilidade de romper a regra especial que nós temos para a construção ali. Né? Se a prefeitura retirar esta regra especial de construção que foi concedida ao AS lá na época da construção do novo estádio do Grêmio, perde-se um atrativo importante, porque se diminui os índices de construção ali. Né? Eu posso te trazer aqui de primeira mão que me parece que tem um grande investidor em shopping center tentando comprar esses direitos construtivos, negociar com o Grêmio, negociar com esses direitos construtivos e está embrionariamente iniciando uma negociação para aquela área ali. Agora, é uma questão muito intrincada, porque essa negociação não passa só pela questão privada, o município tem que entrar, porque se aqueles índices construtivos que foram concedidos ao investidor lá naquela lei que autorizou isso, se esses índices forem cassados, se o município tirar esse direito desses investidores, perde-se um atrativo muito grande para aquela área ali. Né? Perfeito. Bom, obrigado pela boa informação aí. Tomara que se resolva totalmente esse caso lá, que é importante. O investidor está muito interessado, muito interessado. Perfeito. Bernardo, um abraço, até a próxima. Até a próxima, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem. A questão da Previdência Social sempre recebeu uma certa prioridade aqui, porque, afinal de contas, se você ainda não está nessa situação de buscar aposentadoria, ou está aposentado, que tem direito a algumas coisas, quer saber como é que a coisa vai, ou como é que se pode
ter uma boa aposentadoria, isso tudo, né, é uma coisa que atinge a todos nós, não diretamente, mas indiretamente, e daqui a pouco vai atingir diretamente a todos nós. Bom, e é por isso que nós estamos aqui com o Fernando Freda. Fernando, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? Obrigado, e vamos falar um pouquinho da aposentadoria de professor, né? Que a maioria de nós, eu fui professor e tal, mas a maioria dos professores muitas vezes não sabe de seus direitos, né? Pois então vamos falar da mãe das profissões, né? Que é a aposentadoria do professor. A aposentadoria do professor ela é bem distinta das demais, né? Então, ela é destinada para aquele professor que dá aula na rede de ensino infantil, fundamental e média, e tem que comprovar, né, que todo esse período ele trabalhou exclusivamente no magistério. E além do professor, também ele é destinado para coordenador, diretor e orientador pedagógico, né? Eu vou falar aqui sobre os docentes da rede federal, mas cada ente federativo tem suas regras específicas, né? No estado, no município, então é bom sempre verificar no seu regime próprio quais são as regras. Mas cabe ressaltar que a maioria dos estados e municípios seguem a regra geral da Previdência, das regras da federal, tá? Então eu vou começar a falar como era. Anteriormente, a aposentadoria do professor era destinada para aqueles que tinham 30 anos de contribuição se homem e 25 anos se mulher. E para o professor da rede privada não existia idade mínima, então bastava ele ter 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de mulher, ele conseguia se aposentar. Já para a rede pública, o professor também precisava de 30 anos, a professora de 25 anos, mas tinha uma idade mínima, que para a mulher era 50 anos e para o homem 55. Então, se até a reforma da Previdência, ali em 13 de novembro de 2019, esse professor cumpriu os requisitos, ele pode se aposentar. Ele se aposentaria naquela regra das 80% maiores contribuições e mais multiplicado por o fator previdenciário, né? Então, dito isso, eu vou começar a falar sobre as regras novas, que agora teve uma mudança significativa na aposentadoria do professor, né? Então, tanto os professores privados quanto os professores públicos, eles têm que atingir um tempo de contribuição de 25 anos, para homem 60 anos e para mulher 57 anos. Já para o professor da rede pública, ele tem que ter 10 anos na função pública e 5 anos na função que se desse o cargo. Então, essas são as novas regras, né, para quem começou a trabalhar como professor depois do dia 13 de novembro de 2019. E lembrando, né, tu até estava me comentando que tu foi professor na faculdade, né, essa aposentadoria não se adequa para professores do ensino superior, somente pro básico, né? Então, já o professor que já estava trabalhando e não conseguiu atingir o tempo necessário na reforma da Previdência, tem as regras de transição, né, Silvio? Que a gente, volta e meia, a gente conversa aqui com as novas regras de transição da aposentadoria, das demais aposentadorias, e o professor também tem essa regra de transição. Então, a gente tem a regra de transição da aposentadoria por pontos, para esse professor que já trabalhava antes da reforma da Previdência. Para esse professor, né, ele tem que somar, que é a questão da soma da idade mais o tempo de contribuição. Esse professor ele tem que somar 95 pontos em 2023 e mais 30 anos de tempo de contribuição. Já se ele for professor da rede pública, ele tem que ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo que se desse a aposentadoria. Já a mulher, ela tem que ter 85 pontos, né, e 25 anos de tempo de contribuição, e também tem que ter esses 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se deseje se aposentar. Outra regra que os professores podem se beneficiar, tanto da rede pública quanto da privada, é a regra do pedágio de 100%, né? Então, essa regra, ela é destinada para o homem que tem 55 anos de uma idade mínima, né? 55 anos para homem e 52 anos para mulher, além de pagar o pedágio do tempo que faltava, né, para alcançar os 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de mulher no momento da reforma da Previdência lá em 2019.
É importante ressaltar que esse professor ou professora da rede pública, ele tem que cumprir os 20 anos, né, de anos de serviço público e 5 anos no cargo. Tem uma última regra de transição que é somente para os professores da rede privada, que é a idade mínima progressiva. Então, ele requer 30 anos de contribuição para homem e 25 anos para mulher. E em 2023 ela tem uma idade mínima progressiva, que ela vai subindo a cada ano, né? Esse ano, 58 anos para homem e 53 anos para mulheres. Então, como a gente percebe, o professor ele tem um benefício, né, de ter o tempo reduzido, né? Mas você vê que tem muitas regras. Então, a gente tem que ressaltar para os professores, né, essa profissão tão importante na nossa sociedade, que quando for se aposentar, contar com o auxílio de um profissional que possa lhe orientar, né, na melhor maneira para esse professor ter uma aposentadoria mais tranquila, né? Na verdade, assim, eu imagino assim, os professores não têm, como a maioria de nós, não tem a obrigação de saber de todas as leis, normas, complementos e tal, e isso muda muito, e é muito complexo. Então, como a gente não entende disso, então, naturalmente, para ter um bom benefício, é a obrigação nossa de consultar aqueles que podem nos apontar o melhor caminho, aquele caminho da luz, como se diz, né? Exatamente. Tá bom? E enfim, mandar um abraço para todos os professores, né? A minha mãe também era professora, então é uma... Chegaste a ser professor ou não? Eu não, até eu tenho um projeto, quem sabe futuramente lecionar. De novo ainda, é tranquilo. Né? Quem sabe. Fernando, um abraço então. Um abraço, meu querido. Até a próxima. Até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Bom, sempre é muita alegria trazer aqui no programa pessoas que têm muito a ver com a gente, com as relações pessoais, né? Com a nossa história. Então, isso aí é uma das coisas que muito me satisfaz. O programa é feito por isso. Por isso está aqui o Carlos Eduardo Borba Nunes. Que bom te ver, Carlos. Empresário, amigo, aliás, um dos líderes da área do agronegócio do Brasil. Parabéns. Silvio, muito obrigado pelo convite. Tu é um amigo muito especial. Desde a época da UDR, né, da União Democrática Ruralista, né, que fez um papel importantíssimo nesse país. Exatamente. Então, essas amizades antigas são as que ficam, né? Até porque a gente está ficando velho e não faz novos amigos, né? Os amigos são aqueles que já vêm de anos. Na né? verdade, né, Carlos Eduardo, a gente se torna até mais seletivo, né? Quer dizer, porque, não sei, é uma coisa da natureza do cara, quer dizer, nós vamos ser selecionando porque nós estamos aquelas coisas que tragam resultado, que tragam retorno, que sejam proveitosas para as relações. Tá? Verdade. Isso é uma coisa interessante. Então te agradeço demais o convite, cumprimento teus ouvintes, teus espectadores. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre a ração, sobre animais, né? O Carlos Eduardo tem uma história muito grande nessa questão. Ele é um produtor rural também, ele tem a Nutri Barra Sul, que produz rações para cães, mas tu tem, claro, dentro de tudo isso, e isso é consequência, a história toda da relação dos homens com os animais de estimação. Eu acho que é interessante contar um pouquinho da história, como é que foi a domesticação do cão e do gato, que o grande público não sabe. O cão, ele tem uma aproximação do homem lá da pré-história. Na verdade, foi a domesticação do cão, o cão selvagem, com o homem das épocas das cavernas. O homem caçava pequenos animais, trazia para a caverna, isso já depois do descobrimento do fogo, trazia para as cavernas, cozinhava, assava e jogava os restos dos animais que eles comiam para fora das cavernas. E o cão selvagem se aproximou para comer esses restos que o homem jogava para fora das cavernas. Como o homem era caça naquela época, não era caçador, houve uma conjunção de interesses, né? O cão comendo os restos de que o homem caçava e o homem tinha o cão como guarda porque ele dava sinal quando vinha alguma presa, alguém que pudesse lhe atingir. Já a domesticação do gato ele é muito mais recente. É quando o homem já dominou a agricultura e começou a fazer colheitas, né? E aí ele guardava o milho, o trigo, né? E aí o rato começou a vir para comer essas reservas. E o gato se aproximou para caçar o rato. E aí ele se aproximou do homem. Então, assim, são milhões de anos a diferença entre a domesticação do cão e a domesticação do gato. Claro que agora nós vamos... Posso pular, Silvio? Claro, assim? claro. Assim, vamos pular para bem próximo, senão fica muito longo. A história é muito longa, é bonita. É né? muito longa, sim. Mas vamos falar assim, a relação do cão e do gato com o homem de 30, 40 anos para trás e 30, 40 anos até os dias de hoje. Há 30, 40 anos atrás, a relação do gato e do cachorro nas residências, o cão era de guarda, era cão de guarda, e o gato era para caçar o rato, era para acabar com... Tinha um papel específico. Papel específico. No momento que as famílias começaram a ficar menores, as pessoas começaram a ficar mais sozinhas, né? Começou o advento do filho único, tá? Os cães e os gatos vieram para dentro da nossa residência, tá? E hoje o cão e o gato, que quando nós éramos guri, né, Silvio? O cão e gato não se davam. A minha mãe dizia assim, vocês parecem cachorro e gato. Cachorro né? e gato, exato. O cão e gato, na verdade, hoje vivem no mesmo ambiente. Então é muito comum as residências que tem cão e tem gato. E o cão começou a serem adotados para dentro dos lares o cão de menor porte, que é o cão que vive dentro das casas, tá? E esse cão é o que mais que convive com o gato. Então, hoje, o cão e o gato é aconselhado, inclusive por pediatras, por psicólogos, né? Ele é excelente. Ele é o companheiro do filho único, do advento do filho único. O cão e o gato é o companheiro do filho único. O cão e o gato, aí de grande, pequeno ou médio porte, não interessa,
ele é o companheiro das pessoas de terceira idade. Porque hoje o que acontece? As pessoas de terceira idade ficam sozinhas, os filhos saem, as famílias pequenas, reduzidas. E fica é muito comum o casal de velhos, né, ficarem sozinhos, ou até um deles, quando viúvo, ficarem sozinhos. E o cão e o gato dão um sentido à vida, dão uma utilidade à pessoa da terceira idade, porque ela tem a obrigação de levar o cão, o gato no veterinário, ela tem que levar para dar as vacinas e também ela tem que alimentar, comprar ração e alimentar esses animais. Então, o tutor tem todas essas funções. E aí é que entra, vamos falar, na Nutri Barra Sul, que produz as rações Dom Perro, Del Gato, Top Dog e Top Gato. Então agora nós vamos entrar no nosso assunto de rações. O advento das rações. Advento das rações, que é recente. As rações começou a ser hábito de compra pelas famílias há não mais do que 30 anos aqui no Brasil. Tá? É algo mais ou menos recente. E as rações, hoje, dá para dizer com segurança que elas são responsáveis pela longevidade do cão e do gato. Que nós, quando éramos gurias, Silvio, o cão morria com 6 anos, o gato morria muito precoce ou sumia, né? E hoje não. Hoje o cachorro de grande porte, ele vive 12, 13, 14 anos, aí o cachorro de pequeno porte chega até 18 anos e o gato chega aí a 20 anos. Então a ração, claro que não a ração sozinha, a ração, as vacinas, o atendimento veterinário, né, tudo isso contribui para a longevidade. Mas principalmente a ração é responsável porque ela dá ao nosso pet toda a necessidade nutricional com um produto só. Ela supre tudo. A ração ela supre toda a necessidade do cachorro e do gato, tá? Afora isso, o animal só tem que tomar água. Então é importante que a gente faça a escolha de uma boa ração, tá? Porque a boa ração vai ser, em última análise, a responsável pela longevidade do nosso pet, tá? E nós, como tutores, que nos apegamos, hoje o pet faz parte das nossas famílias, né, Silvio? A gente quer que o cachorro tenha longevidade, que o gato tenha longevidade, e é muito comum aquele pet que foi trazido para o nosso lar junto do filho único, quando ele tinha lá 1 ano, e o filho tem lá 15 anos e o pet também está acompanhando. Então, desculpa, efetivamente o cão e gato hoje fazem parte das famílias. Perfeito, tá? muito então, bom. E aí deve-se falar assim, o que é aconselhável a dar para o cachorro? Vamos começar pelo cachorro. O cachorro, dependendo do porte do cachorro, ele, na verdade, ele entra na fase adulta, o cachorro de grande porte, com 1 ano e meio, tá? E o cachorro de pequeno porte, em torno de 1 ano, ele entra na fase adulta. Então, o de grande porte, até 1 ano e meio, e o de pequeno porte, até 1 ano, eles devem comer a ração para filhotes. Tá? Com um índice maior de proteína, com bastante digestibilidade. Essa proteína é importante porque o cachorro está em crescimento, está em formação, ela que vai fazer todo o desenvolvimento muscular, todo o desenvolvimento ósseo do cachorro. Então é importante que ele seja bem nutrido nessa primeira fase de vida, assim como é a situação das crianças. Tá? Depois, o cão entra numa fase intermediária da vida, que vai até em torno de uns 6 anos, que aí ele deve comer uma boa ração, tá? Com boa digestibilidade, com boa proteína, mas uma ração, digamos assim, que não é indicada nem para o cão sênior, né? E nem para o filhote, uma ração intermediária. Uma ração intermediária. Quanto melhor a qualidade, melhor. Claro. Tá? Os cachorros de grande porte, rações indicadas para cachorro de grande porte, que aí essas rações de boa qualidade, como é o caso da nossa, da Dom Perro, elas têm aditivos, ela tem condroitina, glucosamina para as proteções articulares, ela tem outros aditivos para melhorar a digestão, tem aditivos para melhorar o metabolismo. Então, é muito longo, sim, para a gente descrever dentro do programa. E depois,
A partir dos 6 anos, o cachorro deve começar a comer uma ração sênior, que aí ela é indicada para o cão da terceira idade. Tá? Além disso, a gente tem as rações específicas hoje para o cão ou o gato castrado. Porque hoje é muito comum, né? Hoje, praticamente, o gato, quase que a totalidade dos gatos que moram nas nossas residências são castrados. Então, tem rações específicas para gato castrado. E no cão, nós temos também, na linha Dom Perro, nós temos a Dom Perro Prêmio Especial Light e Castrado, que é indicado para o cão castrado. Que o cão castrado, ele tem a tendência da obesidade, tá? Eu sempre diz, castrou, ele vai aumentar de peso. O que não necessariamente também só o cão castrado. A gente vê a realidade hoje dos cães que estão nos lares que, olha, mais de 50% estão com sobrepeso, não necessariamente obesos, mas estão com sobrepeso. E deve comer uma ração light e castrado, que ela é própria para manter o estado corporal ideal para o cão. Daí, com relação à ração para gato, a mesma coisa. A ração para gato, as divisões são menos. Nós temos as rações filhotes, né? Que deve ser dada aí o gato até 8 meses. Depois a gente começa, são 2 rações, ou a ração para adulto ou a ração para adulto castrado. Ela se divide menos. Mas o gato é um aliado ao fabricante de ração de boa qualidade. Porque o gato é muito seletivo, Silvio. O gato não come ração ruim. Tá? Então, a gente que fabrica ração de excelente qualidade, a gente fica muito feliz que o gato seja bastante seletivo, porque realmente aí... Vai preferir a de vocês. Vai preferir a nossa ração. Perfeito. Tá? O cão já é menos seletivo, e ele acaba aceitando... O cão é meio vagabundo, ele escolhe qualquer um para ser o dono. O gato não, o gato até para o dono ele escolhe. O gato morre de fome e não come. É verdade. Bom, nós estamos indo para o encerramento, uma belíssima entrevista. Estou aprendendo muito, eu que sou cachorreiro, gosto de gato. Só não tenho os dois porque não dá, né? Porque sabe como é que é, né? Mas exige muito cuidado também, muita atenção. Mas, por exemplo, assim, a ração é fundamental, ela condensa todos os nutrientes necessários para os seus cachorros, para os seus gatos, em que idade forem e tal, né? Se são filhotes, são sêniores, meia idade e tal. Tem pessoas que dão comida para os animais. Qual é a tua posição sobre isso? Na verdade, não é bom. Não é aconselhável. Não é aconselhável, tá? Porque as nossas comidas, ou ela tem excesso de sal, ou ela tem tempero, ou ela tem pimenta. Nada disso é bom para o cachorro e para o gato, tá? Mas o cachorro, de modo geral, ele gosta da comida que a gente dá. Porque o cachorro tem uma ligação atávica com o homem. É verdade. E ele come tudo que nós estivermos comendo, tá? Se nós estivermos numa horta e nós pegarmos uma alface? Uma cenoura, come um pedaço e dá para o cachorro, ele vai comer. Agora, tu não vê um cão na horta cavocando para comer uma cenoura. Se nós estamos num pomar, tu come uma laranja, come uma bergamota, tu dá um gominho da bergamota pro cachorro, ele come. Mas pode ter várias bergamotas ali no chão que ele não come. Então, o cão tem essa ligação. Então, de modo geral, ele gosta de tudo aquilo que a gente estiver comendo. Então, tem essa ligação atávica do homem, do cão com o seu tutor, não. Mas qual é a comida assim que é completamente desaconselhável? E tem uma comida, cão, por exemplo? Bom, comida com sal, comida com pimenta, açúcar não se deve dar para o cachorro, nada com açúcar. Nada de doce. Nada de doce, né? O cachorro, primeiro que o açúcar não faz nenhum bem, o cachorro pode começar a ter problema de dentição. Tá? Aliás, as nossas rações, elas têm aditivos para combater o tártaro, né? Que é um problema, do tártaro. O cão depois começa a ficar um pouco mais velho, se não tem o cuidado com o tártaro, ele começa a perder o dente, comprometer a dentição, e aí ele começa a ter dificuldade de alimentação, né? Dudu, muito obrigado pela tua pergunta. Onde é que o pessoal adquire essa ração? Nós estamos, em geral, em quase todas as casas especializadas, os mercados, bastante na periferia de Porto Alegre, bastante no interior. Nós temos a rede Unida Sul, Risul e Macromix em toda a rede, que
50 e poucas lojas espalhadas. Perfeito. Então a gente está aí no mercado. E qualquer dúvida, faça contato com o SAC, Nutri Barra Sul, né? E peça a informação onde é que encontra a nossa ração, que a gente retorna imediatamente. Dudu, que bom te receber aqui. Vem mais vezes, eu acho importante. Eu adoro esse assunto. Aliás, você, telespectador, também deve ter adorado, né? Que diz respeito aos nossos animais de estimação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela Nutri aí, pelos trabalhos que realiza e, sobretudo, para aquilo que você faz, né, que é para a saúde e o bem-estar dos nossos animais de estimação. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Obrigado pela oportunidade. Despeço um bom fim de semana a todos. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Muito obrigado pela sua fidelidade aqui, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.